Oi, eu sou a Ariane, personal trainer. Estou aqui hoje para bater um papo com uma pessoa que transformou a minha vida. O ano passado, eu fiz um treinamento, Transformação e Liderança, com o Walter Valerini. Ele foi meu mestre na graduação e meu mestre na questão da minha gestão das minhas emoções. Ele trabalha já com as emoções, com questões sobre liderança, conversa com pessoas, dá aconselhamento. Ele é um terapeuta, né? E ele transformou a minha vida através desse curso. Eu sofria, após a morte da minha mãe, tive problemas com pânico, tinha crises de ansiedade. E após fazer esse treinamento, eu me libertei das medicações, me libertei da minha insegurança, resolvi bloqueios internos, né, que estavam ali mal resolvidos. E o Walter teve um papel fundamental nisso tudo. Que, a partir daí, quando você faz o bem para você, você quer fazer o bem para as outras pessoas. Então, no caso, eu quero fazer o bem para os meus amigos, para as pessoas que a gente ama. Então, resolvi trazer ele aqui para a gente bater esse papo, porque ele está montando um treinamento aqui em Piracicaba, que vai ser esse ano, e vamos dar todas as informações necessárias para ver se você é capaz de enfrentar esse desafio que é gerir suas emoções. Legal, dona Ariane, obrigado. O que eu queria dizer a respeito das colocações é que, na verdade, o grande poder de transformação é você. Porque quando ela diz que você me transformou, na verdade, eu dei o recurso e ela quis se transformar. Quando a pessoa não quer mais nada, ela já acha que já sabe tudo, que eu já ouvi muitas, às vezes eu ouço isso, né? Bobagem, vou ficar lá 20, 30 horas e vou mudar algo que a vida inteira venho carregando. Vai continuar carregando se você acreditar que esse peso, esse fardo é seu e você tem que passar por ele até o fim dos seus tempos. Coitadinho, né? Então, o mundo está repleto de pessoas assim, que não acreditam em transformação, acreditam e validam aquilo que faz mal, né? Aquilo que gera a insatisfação, gera a insônia, gera o estresse. É só validar. Tudo que você validar vai gerar uma emoção boa ou ruim. O nosso objetivo lá é provar, durante essa carga horária, que ficamos juntos, né, que passamos juntos, é de que todo comportamento tem uma intenção positiva, mas não protege você. Vamos dizer, a Ariana citou a ansiedade, né? Todos, em algum contexto, somos ansiosos, todos nós. Mas a ansiedade não vale para nada? Claro que vale. Eu preciso pegar um avião, eu preciso pegar um ônibus, se eu não ficar ansioso e não acelerar o passo, eu vou perder o avião, vou perder a hora do evento, etc. Então, esse treinamento visa, sim, falar sobre inteligência emocional, falar sobre controle do excesso das emoções negativas, né? E a partir do princípio que você se emociona com algo de bom, tal, seu time marcou um gol. Epa, vou gritar gol, vou ficar feliz com isso. Meu time marcou outro gol. Vai pro inferno, entendeu? Então, ou eu me emociono, a emoção eu trago para mim, né? E essa emoção, a gente daqui a pouquinho vai falar um pouquinho do flow. A Ariane talvez pergunte isso ou não, mas o flow é a palavra do momento, né? E aí é que está o segredo. Quanto tempo eu posso manter o meu entusiasmo pelas coisas? Por quanto tempo eu posso manter as minhas alegrias pelas coisas? Por quanto tempo eu quiser, entendeu? Na verdade, né, Walter, a gente percebe que pós-pandemia as pessoas elas estão muito carentes, muito emocionadas, o pavio está curto, né, o limiar, né, de resistência das pessoas estão cada vez menores. A gente vê isso no trânsito, no trabalho, pessoas que pedem a conta, pessoas que não têm paciência com os filhos. E, no caso, isso tudo está linkado com a gestão das emoções. No caso, assim, com essa questão do enclausuramento, que nós fomos obrigados a ficar, essas emoções ficaram mais afloradas. E esse treinamento ele pode estar auxiliando
em essas emoções, né? Controle dessas emoções? Sim, eu vou aproveitar e falar, você lembrou bem da pandemia. O que fazíamos antes da pandemia? Se você observar bem, está diferente. Por alguma razão, a pandemia passou pela nossa vida, né? Passamos por ela, perdemos amigos. Deixa eu aproveitar, porque eu tive a doença, eu fui internado, né? Em 2020 não tinha vaga nos hospitais, né? Eu tenho um irmão médico, me internaram em São Paulo, né? Onde eu não tenho convênio. Não ficou barato isso. Mas, em momento algum, eu pensei que eu ia morrer. Eu já chego lá onde você fez a pergunta, mas eu quero dizer a diferença do otimista para o pessimista. Eu perdi dois amigos íntimos, próximos, na faixa dos seus 50 anos. Um deles, ao ser informado que estava com a Covid, a primeira frase dele: eu vou morrer de Covid, isso vai me matar. Foi internado aqui em Piracicaba e morreu 50 dias depois. O outro foi o cidadão que me passou a doença, sem saber, obviamente. E ele morreu, eu não. Percebe? Momento algum. Eu me lembro que o médico entrou no terceiro dia de internação no hospital, no meu quarto, ele entrou e eu espirrei. Ele falou: você já está de alta. Esse pulmão seu está muito mais forte do que eu imaginava, pelo espirro que eu dei. E eu ri, falei: pode mandar embora que eu vou. Daí tem todo aquele processo, né? Tá. Mas eu queria falar desse estado emocional. Realmente, nós somos enjaulados dentro de casa, e dentro de casa a gente começou a fazer as nossas leituras mentais, né? O que vai acontecer porque não é só a doença, não é só a morte. Não, embora a morte não seja só a morte, é muito grande morrer, né? Então, ou será que seria ainda maior a morte do ponto de vista da sua crença religiosa? Mas vamos abordar o emocional, né? A sensação que eu tive durante a pandemia, para mim, o efeito da pandemia foi: eu vou parar tudo que estou fazendo. Uma delas foi parar de dar treinamento. Já dei até meu laptop de presente, minha impressora, livros, eu dei a metade dos meus livros. Guardei a essência, né? Óbvio. E os conhecimentos também, que nenhum ladrão rouba de você, nenhuma pandemia rouba de você, né? E você não ganha nem 1 quilo a mais, desde que você se desenvolva. Mas interessante que a história do pavio curto, assim que começamos a sair na rua, a gente já queria fazer 1 milhão de coisas. Tanto é que os shows começaram a lotar, os estádios de futebol mais ainda, porque o homem precisa extravasar. O homem precisa ter a vida social. Sem a vida social não tem graça. O homem precisa se relacionar com outros homens. Claro que existem momentos de solidão onde você se sente bem acompanhado por você. É uma das propostas nossas, que você se sinta bem com você mesmo. Quando a Ariane fala: eu joguei meus remédios fora, é verdade. Não vou mais tomar remédio, eu não preciso. Insônia já era. Então, a ansiedade diminuiu muito. Como eu disse, que a ansiedade é um comportamento e tem a intenção de proteger você. Só que nem sempre protege. Acelera demais, você pode até bater um carro e morrer. Ou então, dá ataque cardíaco, você pode ter um treco, tira a sua qualidade de vida. Então, é essa a ideia, né, de a gente trabalhar o ser humano no circuito de abordagem nas propostas do que faz bem para a existência. Acho que a maioria nós temos dúvidas, assim, as pessoas que estão ouvindo, né? Qualquer pessoa pode estar fazendo esse treinamento? Qual é a faixa etária? Qual a duração? Eu vou contar uma coisa aqui. Eu não pedi a permissão, mas vou contar. Acho que a maioria de vocês aqui conhece o Dr. Augusto Cury. Eu falei: Cury, nós éramos amigos, trabalhamos juntos por um período. Ele falou: quero trazer minha filha de 15 anos, Walter. Eu falei: não, Cury, deixa um pouco mais. Ele falou: não, eu quero que ela venha. E trouxe a filha de 15 anos. Depois trouxe a esposa. Não sei se a esposa veio antes, a filha depois. Mas quando você pergunta isso, eu limito, sabe no quê? Para não ter nenhum problema com autorização de pai, nada. A partir dos 18 anos é o ideal. E acima de 60, se você tiver uma saúde boa, com vontade de viver melhor, né? Porque tem gente com 60 que já jogou a toalha, sabe? Já
mudou a cadeira, já mudou a televisão e quando a morte chegar eu vou embora. Mas não, a vida continua. Vou só lembrar disso que me passou agora na memória que o Alain Delon, que é um ator, está vivo com 90 anos. Eu sabia até então que ele tinha programado a morte. Mas eu vou programar a vida. O problema meu é o que eu vou fazer até quando a morte chegar. Se eu tiver ansiedade para a morte chegar, por favor. Na verdade, assim, a gente só tem uma certeza nessa vida, que a gente vai morrer. Eu falo que não, sabe o que eu falo? A única certeza que eu tenho da vida é a vida, eu estou aqui. Vai que amanhã alguém inventa um comprimidinho que você não morre mais. E pensando assim, né, vamos supor, se a gente tem a certeza, a gente tem a lacuna do nascimento e da morte. Sim, então, nós temos que aproveitar essa lacuna da melhor maneira possível, né? É o caminho que a gente percorre, as pessoas, os lugares. Só que, para isso, a gente precisa de um planejamento, clareza de objetivos, saber onde nós queremos chegar. E nós temos algumas ferramentas, né? No caso, queria que você falasse um pouquinho sobre as 5 saúdes, que já é bem conhecida. E como que você trabalha essas ferramentas das 5 saúdes? Então, quando a gente fala em saúde, a primeira coisa que vem em mente é saúde física. E ela é importante, porque como eu tenho uma crença que tem um espírito que me habita, esse é o meu templo, é onde eu vivo, né? O meu espírito vive dentro do meu templo, que é o físico. Então, eu devo, sim, me alimentar adequadamente, ir no médico adequado, né? Procurar, antes da doença chegar, eu faço as minhas... Quando o meu carro tem que fazer revisão, eu vou lá. Só um exemplo que eu vou dar do carro, né? Quando eu vi alguma pessoa parada na estrada, eu tinha vontade de parar o carro para ajudar. Depois eu comecei a pensar, falei, nossa, eu pago um seguro tão caro, não é egoísmo isso, tá? Eu pago um seguro tão caro para manter meu carro, eu vou na oficina, faço tudo o que tenho que fazer, ainda vou correr o risco de socorrer uma pessoa e posso ser assaltado? Eu não paro mais. O problema já não é mais meu. O problema é de cuidados. Claro que se for um acidente, já parei várias vezes. Mas vamos lá. Quando a gente fala em saúde física, vai na academia, quanto você bebe? Porque não é beber final de semana, é beber todo dia. Se você toma uma cerveja por dia, você é alcoólatra. Mas é só uma. Tá bom, mas é alcoólatra. Você precisa ir lá tomar cerveja. Não estou criticando ninguém, a vida é sua. Quer ser obeso, quer ficar fora do peso? Tem tanta gente linda que é feliz sendo obeso. Não tenho nenhum preconceito, nada. Mas eu vejo assim, a necessidade dos cuidados físicos. Porque se você tiver uma unha encravada, tira você da festa. Então, se cuide. A segunda saúde é a saúde da intelectualidade. Não é que eu tenho que ler dezenas, centenas de livros, não é bem assim. Claro, se você gostar de ler, leia mesmo. Por quê? Você se desenvolve intelectualmente e cabeça, pensando num contexto de desafios, ela vai ficar cada vez melhor. Porque se você não se preocupar, nem se desenvolver... Eu estou aqui numa sala, por exemplo, conheci o André, estou gostando do trabalho dele. Se eu estiver numa sala, me desenvolvendo, estudando, eu vou me aprimorando naquilo. Eu tenho certeza que nada cai do céu. Eu preciso pesquisar, preciso saber qual é o equipamento adequado. Então, eu sou intelectual naquilo que eu estou fazendo. Então, eu me desenvolvo intelectualmente no meu propósito. Então, é necessário assistir bons filmes, é necessário, sim, se gostar. Você não é culpado de não saber ler, a gente sabe o que acelera o pensamento, mas eu não vou abordar isso agora. Mas, assim, importantíssimo, intelectualizar-se, importantíssimo. Número 3, saúde dos seus relacionamentos, seus vínculos. Sabe como vão seus pais, como estão lá seus irmãos, como vão seus amigos, como é que estão seus filhos, está acompanhando? Uma vez eu perguntei para um japonês, eu era professor da universidade, me aposentei na Unimep, infelizmente já não está mais ativa a universidade. Um japonês aqui, e durante a fala dele, a hora que eu tive a oportunidade de perguntar para ele,
alguém estava fazendo a interpretação, né, a tradução. Eu perguntei, e daí, quantos filhos o senhor tem no Japão? Ele falou, 2. Eu falei, que faculdade eles fazem? Ele falou, posso responder no próximo encontro? Ele não sabia que faculdade os filhos faziam. Eu achei aquilo um barato. E até hoje não entendi por que não, né? E ao encontrá-lo no outro dia, ele falou, meu filho faz faculdade de veterinária. Eu falei, a sua filha, eu posso responder no outro encontro? Ficou engraçado. Mas o detalhe dos relacionamentos, pô, se ninguém convida você para uma festa, se quando você faz aniversário, você corre o risco das pessoas não comparecerem. Sabe? Toda exclusão é autoexclusão. Presta atenção nisso. Quando alguém convidar, vai. Se não dá para comprar um presentaço, compra uma garrafa de vinho. Sabe? Convida alguém para fazer alguma coisa, vá você, participe você. Você se mostra, você interage. Então, a saúde social, a saúde dos seus relacionamentos, a saúde dos seus vínculos, fundamental. Aliás, eu só vou citar Jesus Cristo aqui nesse momento. Ele tinha 12 apóstolos, entendeu? Ele necessitou dessas pessoas, então ele aumentou os vínculos dele. E nós, né, se você perguntar, você tem realmente 12 amigos? Precisa pensar bem. A outra saúde, a saúde da espiritualidade, né? Essa é uma das necessidades que eu mais prezo na humanidade, no dia de hoje. Nós estamos no século XXI. As religiões continuam crescendo, embora a religião a gente respeita algumas, outras nem tanto, né? Nós respeitamos padres, respeitamos os pastores, mas dentro de um princípio ético, que me parece que são as primeiras coisas que o dinheiro convence, é o princípio ético. Mas a espiritualidade, ela queira ou não, né? Eu falo que ela é como uma energia elétrica, né? Você não vê, mas põe o dedo lá, ela existe. É como a gravidade, você também não vê a gravidade, mas dá um pulo da janela do prédio, entendeu? Então você está sujeito a isso, né? Então, eu defendo, sim, a necessidade de um ser de fé. Vocês não sei se todo mundo sabe, mas 95% da população do mundo tem um ser de fé. E a última é profissional financeira, né? Não é bem quanto eu ganho, é como eu ganho. Não é quanto eu gasto, é onde eu gasto, qual investimento eu faço. Eu sei que para muita gente o dinheiro é bem limitado. Eu faço uma coisa esse mês, uma outra outro mês, pago a prazo essa, pago a prazo. Agora, tomar cuidado para não ser vítima, né, do dinheiro, né? Se eu gasto por ostentação, se eu não calculo meus gastos, se eu não me preocupar com o quanto eu ganho. Eu tenho uma frase que um primo meu que falou um dia isso, eu falei, vou falar isso nas minhas palestras, né? Ele fala assim, ó, o dinheiro não leva você para o céu. Mas quer ver o diabo? Fique sem dinheiro. Então, vamos lá. A gente já tem a faixa etária a partir dos 18 anos até 60. A mais de 60, se a pessoa tiver uma boa saúde. Isso, disposição ainda que eu quero mais. Isso. Né? Vamos trabalhar as 5 saúdes, uma das ferramentas do treinamento. E duração. Me fala um pouco mais sobre como é a duração do treinamento. Deixa eu falar um pouquinho especificamente, então. Foi bom você lembrar, porque eu fico... vai ampliando o leque. Mas esse treinamento se chama Além do Seu Limite. Por que além do seu limite? Quando você... Fazer uma pergunta, vai. Quem estiver me ouvindo, pergunta é essa. Você está começando um projeto? Responda para você. Você está começando um projeto? Ariane, está começando um projeto? Sim. Ótimo. Ariane, você está no meio de um projeto? Também. Ariane, você tem pretensões de um novo projeto? Sempre. Ótimo, você foi aprovada. Porque quem não tem projeto, não tem sonho. Quem não tem sonho, não tem vida. Quem não tem vida, embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Então vamos viver, pô. Tô aqui. Eu digo que eu economizei vida. Não fumei,
bebi muito pouco, só socialmente. Fui atleta, adorava a vida. Nossa, eu curtia, o dinheiro sempre foi curto, mas eu fui atrás e consegui. Eu fui além do meu limite. Por isso que o nome, além do seu limite. Então, cada projeto que você executa, já são vários, né, que foram executados, você vai plantando uma bandeirinha. E essa bandeirinha você usufrui, é seu, eu consegui fazer isso, certo? Aí eu realizei, usufruo, até que a pergunta vem de novo. E daí? Você pega uma outra bandeirinha e continua seu caminho. Não despreza aquela conquista, é aquela que vai dar o trampolim para a próxima. Chegando na próxima, opa, realizei. Planta a bandeirinha, isso aqui é meu. Usufrui. Até que vem de novo. E daí? Eu estou chegando num momento na minha vida que eu achei que iam parar os... E daí? Não. Não parou. Passou a pandemia, as coisas se reorganizaram. Eu falei, e daí? Se eu arrumar uma equipe nova que queiram... Olha, não precisei arrumar uma equipe nova. As pessoas foram aparecendo, a equipe, aqueles que já estavam comigo nunca me abandonaram. Aqueles que talvez não estão comigo, já teriam me abandonado num outro momento, foram úteis naquele momento, quero agradecer a todos, né? Então, quando a gente tem uma conquista, reconheça, yes, se ninguém te abraçar, abrace você mesmo. Eu consegui, sabe? Porque quando você tem um projeto, cuidado para quem você conta. Você pode ouvir, não, você não vai conseguir isso. Daí vem uma outra ideia, você vai falar para o vizinho, não, mas não, bobagem. Nossa, você pretende fazer tudo isso? Daí vai para a pessoa mais para, não vou fazer isso. Meu, a vida é sua. Para com isso. Se comprometa com você. Ouse, calcule. Se eu tivesse que dar um conselho agora, que eu disse, seja ousado. E ao ousar, pode dar certo, cara. E voltando no que é o treinamento, né? Você me perguntou isso, né? Então, o treinamento busca você realinhar as 5 saúdes. Nós faremos exercício das 5 saúdes. Nós faremos também o projeto de vida, que o projeto de vida é necessário. Se você pensar bem, você pode olhar toda semana no seu projeto de vida. Você pode refazer, você pode mudar algumas coisas do seu projeto. Eles mudam naturalmente e você pode sentir que pode ser melhor, ou sentir que pode abandonar alguma coisa que não era aquilo, né? Mas não perder o foco. A dinâmica é além do seu limite. E isso nós vamos aplicar. As técnicas serão programação neurolinguística. Eu vou falar um palavrão aqui, que foi sugestão do Augusto Cury, mas eu não vou explicar. É reedição do filme do inconsciente. Mas vou dar uma palhinha. Aqueles registros da memória onde você aprendeu a ser negativista, onde você aprendeu que você não era capaz, que você não tinha recursos necessários. Eu me lembro de uma bailarina russa. Ela dançava muito bem até seus 12 anos e foi classificada para se apresentar, ela e mais um grupo daquela região, acredito que teria umas 30 bailarinas, com capacidade de ser, ela era a melhor do grupo. E, naquele dia, o especialista não a chamou outras 3 meninas. Ela tinha plena convicção de que ela seria chamada. Daquele dia em diante, ela nunca mais dançou. Passados 15 anos, esse especialista foi na região que ela ia chamar mais gente, mais crianças, para participar dos grandes balés da Rússia, né? Ela foi, sentou-se com ele e reclamou com ele. Falou, eu não vou citar os nomes, que eu não vou me lembrar, são nomes russos. O professor ela falou, viu, você me tirou do balé. Foi o momento mais triste da minha vida que eu carrego até hoje. Ele só olhou para ele e falou assim, e você acreditou. O problema não é meu, o problema foi seu. Você acreditou que não era uma bailarina. Entendeu? O cara foi embora. Em 10 minutos mudou a história da menina e foi embora. Voltou 15 anos depois para falar isso para ela. E você acreditou? Calcule o risco e vá em frente. Então, o treinamento vai liberar você para isso. Se prepare se você passar pelo processo, porque você vai encarar aquilo que você sonha, aquilo que você tem em mente para fazer.
Como você utiliza essa programação neurolinguística? Como você ensina nós, né, a utilizarmos em busca desses nossos objetivos? Por exemplo, né, você tem um medo. Tem um medo. Eu tenho um medo, X. A gente aplica técnicas de reimprint. Quando foi que você aprendeu a ter esse medo? A gente volta lá, vai pensando. E o cérebro tem uma capacidade de, quando você dá o comando para ele pensar sobre aquilo, ele vai pensando naquilo, até realmente pegar no breu mesmo. Aí você faz uma leitura. Como foi aquilo? Eu estou dando um exemplo. Nós somos todos feridos na infância, todos nós. Na vida uterina, a gente já é ferido. A notícia boa, que fica bem claro para entender. De todos os medos existentes, todos os medos existentes, só 2 são reais. Olha que louco, né? 2 são verdadeiros. Eu tenho, você tem, a outra pessoa tem, etc. Medo de altura. Vai lá no 10º andar sem o parapeito e olha lá embaixo. Eu não vou, morro de medo. Mas, e o segundo, o estampido. Se a porta bater, eu vou me assustar. Tenho medo, imediato. Se eu aí escutar um tiro, eu vou pular no chão. É um sinal de alerta, se prepare, eu tenho medo. Os outros medos. Você acha que o índio... Eu morro de medo de cobra. Eu vou muito ao Pantanal, tenho um rancho, pesco lá, acho um passeio lindo. Meu rancho recebe a visita, é nosso rancho, é um grupo de pessoas. Recebe visita de 10, 12 araras diariamente, vem comer no nosso coxo de comida. Coisa brilhante. Eu já vi ali, né, as capivaras, jacarés, onça, a gente ouve a onça. Morro de medo de cobra. Agora, o índice de uma cobra picar alguém lá é pequeno, existe sim, mas é pequeno. É só olhar onde pisa. Eu não vou andar no mato, eu vou andar do rancho até o barco. Às vezes esse barco está a 100 metros, às vezes está 2 metros, depende da enchente. Mas imagine se um índio pode falar para ele que cobra pode matá-lo, e ele vê uma cobra, atira o filho de perto da cobra. Não! Ele, naturalmente, ele vai ali, espanta a cobra e deixa o menino brincando. Não deixa perceber. Você que tem medo de barata, você aprendeu a ter medo de barata, cara. Você pergunta para uma pessoa que tem medo de barata, no primeiro momento você pergunta para ela assim, qual o tamanho de uma barata? Ela fica perdida. Ela não vai conseguir, o adulto nela, não vai conseguir dizer que é uma porcariazinha nojenta desse tamanho. Só isso, para mim é isso. Se eu ver ela, vou lá, passo um veneno nela. Agora, se eu sair correndo e gritar, pegar a minha netinha e gritar, ai, que barata! Eu transformo a barata nesse monstro que a criança registrou na memória. Então, o reimprint na PNL, por exemplo, é um dos itens, né? Você troca esse fator por outro. O cérebro interpreta e você tem a grande chance de se libertar desse medo e de outros medos, né? Como já foi muito tempo de treinamento que você já ministra, você conhece várias pessoas, acho que muitas pessoas passaram pelo seu treinamento, né? Gostaria que você lembrasse ou relatasse uma que marcou, assim, você fala, nossa, essa pessoa... São bastante que vêm. Sim, mas, sim. Quando você começou a falar, eu achei que você fosse perguntar que pessoas de fama que já passaram, né? Não vou citar os nomes porque eu não pedi direito, né? Eu não tenho esse direito para falar. E não é isso, eu queria falar... Um relato interessante, nossa, eu nunca me esqueço. Então, são vários, mas eu vou... Esse é legal. Essa moça terminou o treinamento, né? Uma pessoa de uns 40 anos. E ela me ligou depois de uns 20 dias. Ela falou, Walter, muito obrigado, eu comprei um colchão de casal. Eu falei, né? Comprou um colchão de casal. Eu também compro. Eu falei, mas você pode me explicar? Então, Walter, eu casei e não dormia na cama com meu marido. Porque a vida inteira eu fiz xixi na cama. Talvez ela ouça, mas o nome não interessa. Mas eu achei engraçado ela me contando que comprou um colchão de casal.
depois do treinamento, olha, é uma piada, mas é emocionante. Foi muito importante para ela, né? Então, eu falei, e do que você se lembrou? Ela falou, Walter, num daqueles momentos, eu me lembrei que nós todos estávamos preparados, eu era bebezinho, eu devia ter acho que 3 aninhos, mais ou menos. Meu pai com camisa nova, acho que alguém ia se casar, né? Então a família toda se arrumou, roupa nova, e nós éramos pessoas humildes. E compramos roupa para todo mundo bonito. Minha mãe comprou, meu pai comprou, né? E eu também estava bem vestida, eu ia ser bem vestida. Tá. Só que a minha mãe, que tinha mais filho, né? Acabou de dar meu banho, me enxugou e passou para o meu pai, que já estava pronto. Eu era a última da fila, eu era bebê. E o pai pegou no colo. Quando pegou no colo, eu fiz xixi. Uau! O meu pai me soltou para proteger a roupa, coitado, porque não ia ter outra roupa para ir na festa. E eu caí, perdi o fôlego, chorei desesperadamente depois. Lógico que há uma interpretação natural do cérebro. O cérebro é uma máquina. Que o xixi me faz esse mal, né? Me joga no chão. Então, emocionalmente, esse xixi vinha todas as noites e ela fazia xixi a vida inteira. Ao interpretar depois de adulta, depois que ela faz a leitura, onde a criança interior ferida foi afetada, olha que interessante, que fantástico que é, né? Eu sou apaixonado, por isso que acho que eu não vou parar nunca. Ela se curou desse comportamento. Não precisava fazer xixi mais, entendeu? Então ela comprou um colchão novo. Essa é uma, estão dezenas de histórias. Você veio assim, a sua formação, né? Você é professor de educação física. E eu queria entender um pouco como que você foi para essa questão, né, da gestão das emoções. Você me lembrou bem. Como que foi, né, o desenrolar para você chegar no treinamento? Eu era atleta de atletismo numa época onde o valor era muito pouco reconhecido. E eu era atleta e a universidade começou a dar bolsa de estudos. Meia bolsa. Então, olha a necessidade de ir além do seu limite. Não ia adiantar nada eu ganhar meia bolsa, porque meu irmão fazia medicina, outra odontologia, outra engenharia. Não ia ter dinheiro. Meu pai não ia conseguir mesmo. Meu irmão mais velho comprou um caminhão, foi ser caminhoneiro, não quis nem estudar, fez um ano de direito. Nós somos 5 irmãos. Aí, eu falei, quer saber, eu vou pegar essa bolsa, mas eu quero bolsa integral. Como teve lá uma rapa, né, quem ia ficar, quem não ia ficar, eu fiz uma experiência, fiz um teste lá e eu fui muito bem nesse teste. A prova que eu participei, né, foi aqui em Piracicaba, uma prova de teste mesmo, eu consegui alguns índices. E Piracicaba contratou Nelson Prudêncio, quase ninguém sabe quem é ele, Nelson morreu há pouco tempo, bateu o recorde mundial de salto triplo, só que durou 3 minutos o recorde mundial dele. Ele foi além do limite dele, ele dava risada e falava, Walter, veio um desgraçado de um russo e pulou mais que eu, saltou mais que eu. Então eu fui recordista por 3 minutos. Ele ria e contava isso, mas foi muito triste, né? Claro. Foi no México, acho que em 1970. Mas Nelson é esse cara. Mas o Nelson me classificou bem lá, né? Eu fui bem na experiência lá. Mas quando foram me chamar para falar, Walter, você vai ganhar meia bolsa? Eu falei, não. Se não for uma bolsa integral, eu não vou. E eu consegui uma bolsa integral. Fui além do meu limite. Aí, eu achava que eu ia fazer educação física, comecei a trabalhar, para posteriormente, né? Olha o limite. Bom, você professor, todo mundo falou que não ganhava dinheiro. Professor ia passar fome, que eu ia andar na rua, sem desmerecer ninguém, mas iam falar assim, Walter, joga esse tijolo aqui para mim, um pedreiro, né, trabalhando. E eu vi isso de personagens. Veio um tio falar comigo, não, Walter, faz outra faculdade, vai fazer cursinho. Tá bom, sabe quanto custa o cursinho? Sabe quanto custa para me deslocar? Eu sei. Custa caro. Não tem dinheiro. Não tem. E eu fiz educação física com o maior prazer e descobri que eu acertei na mosca. Olha o limite. Quem põe limite para você é você mesmo, cara. Comecei a perceber que eu podia fazer algumas coisas a mais. Fui embora para São Paulo trabalhar.
Fiquei 4 anos em São Paulo, fiz curso na USP, fiz curso na PUC. E isso depois aprendi, nossa, trabalhar com educação física infantil, pré-escolar, ninguém trabalhava. Olha o limite. Eu achava que era dar umas aulinhas. Nossa, daí não existiam as academias, muito raras, em 1980. E eu fui ver uma praça que chamava, em São Paulo, chamava Atlas. Tudo feio, uns aparelhos pesados, né? Não existia, né? Estava começando ainda. Eu falei, nossa, eu podia trabalhar para mim mesmo, fazendo um negócio desse, né? Daí fui ver uma piscina, tinha aula de natação, mas tudo precário na época também. E eu falei, nossa, que legal, a educação física é amplo demais. Não tinha personal training ainda. E eu falei, vou voltar para o interior. Voltei para o interior, mudei para casa dos meus pais outra vez, né? E comecei fazendo uma coisinha ou outra, e, de repente, o meu currículo era maior do que eu imaginava. Eu mandei para a universidade, e as especializações que eu tinha educação física pré-escolar, eu joguei um pouco de handebol, e era especialista em handebol. A universidade me chamou. Walter, o que você pode fazer aqui conosco? Não, eu falei, mas eu preciso ganhar mais, vocês vão me dar algumas aulas? Não, começa agora. E eu acreditei. Em 6 meses tive uma promoção, ganhei um cargo de confiança da universidade. Salário fantástico. Obrigado, Unimep, de coração, amo. Posteriormente, eu tive convite para ir para a Unicamp e para a Unesp, convite mesmo, dos quais eu contei para minha mãe. Mas agradeci e não fui. Fiquei na Unimep. E aí, a perguntinha, e daí? Vamos montar a academia. Montei uma. E daí? Vamos montar outra. E daí? Vamos montar outra. E daí? Vamos montar. Tive um grande sócio no início. Até falo o nome dele, ele já faleceu, José Carlos Rebrin, grande amigo, grande parceiro, devo muito a ele. E depois, na sequência, e daí, um dia, eu comecei a ler alguma coisa sobre programação neurolinguística, que era bem no começo, ainda no Brasil, porque ela existe desde 70. E comecei a me entusiasmar com isso. Em 1996, eu fiz uma formação chamada Practitioner. Nossa, mexeu comigo. Depois fui fazer o Master Practitioner. Voltei a fazer o Practitioner. Depois voltei a fazer o Master Practitioner, porque eu queria aprender. Não é assim, a programação neurolinguística tem um monte de especialista. Hoje tem os coaches, eu não critico ninguém. Mas você fazer um cursinho de 30 horas, fazer um cartão e começar a dar palpite na vida dos outros, pelo amor de Deus, se especialize, ganhe competência. Depois vai e faça, assim que você vai ser muito útil. Agora, também tem outra coisa. Eu falo que de nada adianta você saber a letra de uma música se você não souber cantar. Eu não critico ninguém, mas para quem servir a carapuça, use. Porque não vai dar certo, né? Daqui a pouco, ninguém consegue enganar por muito tempo. Então, se especialize, continue estudando. Eu vou fazer um curso agora... Dia 1º, né, Ariane? Esse 1º de julho. A Ariane que me falou, eu lá com o Carlos Mussato. Mussato, dia 1º de julho, sobre egograma, que é uma ferramenta que eu conheço, mas eu não conheço tanto. Aí eu volto lá no Sócrates, né? Eu estou há quase 30 anos dando treinamento. Sócrates fala isso. É um paradoxo, né? Quanto mais sei que nada sei. Nossa, né? E é tão fácil de entender isso. Pense numa coisa aí na sua casa, onde você estiver. Algo que você faz muito bem feito, algo que você tem excelência, você tem muita competência, você faz de costas. Pode ser um bolo, pode ser uma comida, pode ser um projeto. Eu pergunto para você, você pode fazer ainda melhor? 99%, sim, eu posso fazer ainda melhor. E é isso que a gente quer que você faça ainda melhor. Então, a gente está aí com o Além do Seu Limite. Vai ser em agosto, 26 e 27, aqui no Hotel Class, aqui em Piracicaba. Você vai voltar a dormir em casa ou no próprio hotel, onde você quiser. Você não tem o compromisso, embora acabe por volta das 23 horas. O hotel não tem um preço caro, mas a gente vai falar disso num inbox, né? Nos próximos, né, Walter? Mas, no caso, então, vai ser um treinamento aqui em Piracicaba. Não é preciso fazer a imersão dormindo, né? Geralmente é num formato novo, um formato mais acessível, né? Essa é a ideia.
E baratear o custo, acessível, né? Ter essa acessibilidade, né? Para qualquer... Facilitar para quem quiser fazer. Quem quer fazer, quem quer transformar a vida. Mas eu não tenho escola, eu não tenho escolaridade. Eu já vi nesses treinamentos uma pessoa que ela tinha uma loja e vendia flores. Não tinha formação nenhuma. E numa situação onde a emoção, que é o grande segredo, né? A emoção leva você a bloquear o seu raciocínio lógico, ela simplesmente respondeu primeiro que um médico que estava presente. O médico sabia a resposta, mas ele ficou tão ali, preso na emoção dele. Esse cara é meu amigo, ele sabe que é verdade. Ficou preso na emoção, ela entrou, complementou, e a resposta foi salva naquela situação. Então, esse é o ser humano, né? É um ser em evolução. E eu não sei se uma vida basta, para mim eu acho muito curta. Embora teve um monge budista que me falou, eu não sei de onde ele tirou essa prova, ele falou que eu já vivi 600 vidas. Mas como ele é um monge budista, eu falei, sim, senhor, obrigado. Só não perguntei quantas mais eu tenho que viver. Eu acho que todas as dúvidas, né, que a gente tem, pode estar tendo... Quem quiser mais saber mais, o Walter vai deixar, né, o telefone, e-mail, Instagram, que pode estar seguindo, tirando as dúvidas, né? É um treinamento que vai transformar a vida das pessoas, a sua vida, ideia, né? Essa é a ideia, né? Essa, que você melhora os comportamentos que não te servem mais. Sabe aquela coisa que você fala assim, nossa, eu fiz de novo isso? Todos nós temos um momento, nossa, eu não queria mais fazer isso. A grande chance de você ressignificar e abandonar, eu ia falar assim, deletar de vez. Não, mentira. Se eu falar isso, é mentira. A mente não deleta, a mente arquiva. Vou dar um exemplo. Papai Noel. Eu adorava Papai Noel. Era o único presente que ganhava no ano. Então, o Natal era festivo, tinha almoço familiar, né, italiano, né? Eu adorava Papai Noel. O dia que falaram que não existia Papai Noel, eu falei, mas claro que existe. Eu quero que ele exista. Então, eu tenho a crença em que Papai Noel existe. Está arquivado na minha memória, não é nem no arquivo morto. Porque a hora que eu lembro do Papai Noel, que legal. É o barbudinho, gordinho, sacola de presente enorme para dar para todo mundo que não tem recurso. Mas é uma crença gostosa. Então, a mente não deleta. Um dia você pode ser pego de surpresa. Tá? Um dia você pode ser pego de surpresa. Volta imediatamente. Mas, se você começar a deixar no passado, e o passado é o melhor dos arquivos. É só não validar. É só não gostar daquilo. Se eu me abraçar num cactus e tolerar a dor dos espinhos e quiser andar com o cactus, não vou andar. Não, chega disso. Joga fora, vamos ter crenças boas e vamos ressignificar aquilo que não serve mais para você. Isso sim. E nós temos essa saída, sim. Nós temos essa alternativa. Recursos, técnicas e mudanças que você nem sabe. Olha que louco que é. Você muda uma coisa, é o efeito dominó, vai derrubando outras. E, de repente, nossa, eu não estou fumando mais. Um cara que fumava 2 maços de cigarro por dia. 2 maços. Falou, Walter, você não falou nada de não fumar, eu não consigo acender mais um cigarro. É meu primo, eu dou o nome dele, eu dou o endereço dele para quem quiser. Você está entendendo? Então é isso, o treinamento pode surpreender você. Agora, você me garante, nem cirurgia garante. Eu acho assim, alguma coisa vai pegar você. E tomara que uma porção de coisas que você não precisa mais. Na verdade, a pessoa tem que ir de coração aberto, né? Estar apto a querer mudar, desbloquear coisas. Ninguém ensina nada a alguém que acha que já sabe. É horrível. Quando vem eu já tive psicólogos, já tive psiquiatras fazendo treinamento, passando por vários. Deixa o psicólogo lá fora, deixa o psiquiatra lá fora. Aquela identidade, parabéns, sua profissão já é divina, entendeu? Psicanalista. Ah, não, mas eu quero saber se esse cara, o que ele faz, se ele sabe mais do que eu. Eu não sei nada.
Entendeu? Eu sei o que pode fazer bem e nós vamos aplicar o bem. E interessante é que nada do que é bom em você será mexido, naturalmente que não. Eu não quero. Você acha que eu tenho esse controle? Ah, vá. Não me dê tanto poder, por favor. O poder está dentro de você. A libertação é você interpretar melhor o que vem acontecendo com as suas emoções. É um assunto que, assim, ele não é uma coisa concreta, né? Então, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas eu vou fazer o treinamento, mas não é palpável, né? Mas aí, com o passar do decorrer dos próximos dias, você vai percebendo a diferença que vai fazer na sua vida. Eu vou falar uma vez, um cidadão chegou para mim e falou assim, Walter, eu vi uma frase lá no seu treinamento, eu falava mal de todo mundo, ninguém prestava, achava defeito nas pessoas. Você falou uma frase lá que eu apliquei na minha vida. Eu não falo mais mal de ninguém. Falei, você me ajuda? Qual frase que eu falei, né? Ele falou assim, você falou isso, ó. Quando mencionar alguém, mencione as qualidades. Falei, nossa, eu nem sabia que eu tinha falado isso. Você está entendendo? Pô, o cara foi uma bordoada, entendeu? O cara, pá! E um cara simpático, agradável. Eu falei, e a sua vida? Eu falei, Walter, as minhas amizades aumentaram. Falei, então valeu a pena. Muito, só por isso valeu a pena. Quer dizer, tinha outros por isso, né? Ele contou aquele que era o mais marcante. Pessoas que no trânsito viviam mostrando aquele dedo lá de atacar os outros. A primeira coisa que faz é passar da caminho, sabe? A buzina esquece. Nós somos seres humanos todos falhos. E as pessoas querem que você fale para jogar a buzina, né, no trânsito, né? Pegue! E você vai soltar um palavrão, viu? O estressado é ele. Né? Então é isso. Então, muito obrigado, viu, Walter, por esse bate-papo gostoso. Ficaria até amanhã aqui conversando com você. Mas se a gente falar mais, a gente vai tirar tem que deixar eles com o doce na boca, né? Verdade. Deixar um gostinho, né? A gente não pode dar tanto spoiler, né? Não pode, senão perde a graça. Eu vou contar que o assassino é mordomo, não fica bem. É verdade. Então, muito obrigado, viu, Walter? Eu agradeço você, o André e a equipe que está aí, o Du. Enfim, vamos torcer para que as coisas andem melhor.